Graças e paz, amados irmãos, estamos iniciando o conteúdo da nossa cadeira, História dos Hebreus. Nós veremos um pouco o conteúdo programado. O conteúdo programado nada mais é do que o índice, o sumário do curso, né? Onde os alunos têm uma visão geral daquilo que será ministrado durante todo o semestre, todo o período da cadeira. Na página da plataforma, os irmãos já têm lá esse índice. A gente vai fazer um breve comentário acerca dele. Então, nós temos aí a nossa cadeira será História dos Hebreus e os irmãos têm também o índice da cadeira, né? O conteúdo programado. Os Hebreus, a gente sabe que é a história dos antecedentes de Abraão, né? A gente vai trabalhar ainda definições, né? Vem de Eber, um dos antecedentes de Abraão. A gente vai ver onde ele viveu, na região que ele viveu, e depois seguindo através dos descendentes de Eber, vai adiante a história dos Hebreus. Então, primeiramente, na visão geral, os irmãos têm acesso a essa informação lá na página. Nós faremos uma introdução geral, que vai tratar das definições da história dos Hebreus. Por exemplo, o que é sionismo, né? É um movimento de reconstrução da descendência judaica. Daí talvez venha da origem da palavra Sião, os habitantes de Sião. Já é um movimento do período dos dias mais modernos. A gente vai ver vários grupos judaicos, mas a gente vai ver também uma palavra muito conhecida quando se fala dos judeus, que é antissemitismo ou semitismo, né? Dos descendentes de Sem. Né? O mundo é dividido na história entre semitas, camitas e jafitas. Nós veremos o texto dos filhos de Noé, que fala acerca dessa origem das nações, né? Na Mesopotâmia, os livros de história em geral vai tratar disso daí. Os povos do Oriente são de origem semita ou camita. Os povos da Europa são de origem jafita. Então, de onde vem esses termos? A gente vai ver que vem dos filhos de Noé que repovoou a terra, mesmo que muitos da história secular neguem essa relação, né? Mas na história geral nós veremos um pouco acerca disto, né? Um pouco acerca desta situação, dessa discussão, de onde vem o termo judeu, né? Israelita. A gente vai fazer uma reconstrução ao longo da história. Ainda na introdução, no segundo momento da introdução, nós veremos a relação do judaísmo e o cristianismo, né? Relação religiosa, né? Nós temos aí um movimento chamado dispensacionalista que nega qualquer relação do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Mas toda a base do cristianismo vem do judaísmo. Em Abraão havia uma promessa de que através dele seria bendita todas as nações. Já há também um aspecto dessa aliança na descendência de Noé, quando ele dá a bênção aos seus filhos. Habite Jafé nas tendas de Sem, e Cã, ou Canaã, o filho de Cã, lhe seja servo. A gente vai fazer uma breve análise desse texto, mostrando essas promessas já iniciadas ali. Nós veremos os primórdios dos hebreus na Mesopotâmia. Neste momento nós veremos também a relação da lei mosaica com o Código de Hammurabi, porque quando se discute a origem dos hebreus, se discute também a questão de Moisés em relação às leis de sua época,
ou as leis anteriores a ele. E aí muito que se encontra no Pentateuco pode ser encontrado em outras leis da região. Então vamos ver um pouco da discussão em torno dessas questões ainda nessa parte introdutória, quando formos analisar os primórdios dos hebreus. Aqui nós veremos ainda a questão da configuração do mundo no início lá das 10 nações e o contexto da Torre de Babel, né? Porque Moisés escreveu o livro de Gênesis para mostrar ao povo, relembrar de onde eles vieram, e lá ele registra também as outras nações. E aí nós veremos Israel no Antigo Testamento. Faremos um resumo histórico, passando por todos os períodos da história de Israel, desde os patriarcas até o período dos livros históricos, o período da monarquia também, a monarquia unida e a monarquia dividida, e passando pelo período dos profetas, chegaremos ainda no cativeiro babilônico e o retorno do povo à Terra Prometida. Nesse período, nós veremos, logo em seguida, o período intertestamentário, período entre os dois testamentos. Entre os dois testamentos. Ou também chamado de período interbíblico. Aqui nós teremos uma cadeira específica sobre isso, o período interbíblico. Então, nesse período interbíblico, a gente vai ver muita coisa já, algumas coisas aqui, e vai ver mais detalhadamente lá. Depois eu vou falar um pouco dessa cadeira específica, tá? Aqui no nosso programa, é essa cadeira seguinte, né? E aí, esse período trata da relação já da interferência estrangeira, que nós temos aqui, dominação estrangeira, que na verdade começa com o período babilônico, depois do período babilônico a relação com os persas e os gregos romanos, né? Os gregos e os romanos. A gente vai ver um pouco das profecias, especialmente em Daniel, a gente vai ver um pouco lá em Ezequiel e Jeremias, e nos livros de Reis e Crônicas, um pouco acerca desse momento. Isso já na cadeira, ou com mais detalhes na outra cadeira, a cadeira de período interbíblico. Então, depois desse período, que é o período neotestamentário do Novo Testamento, como o povo judeu viveu, os hebreus viveram, em relação com a igreja primitiva. Na cadeira de igreja primitiva nós já vimos algumas coisas, então vamos relembrar algumas coisas e trazer mais algumas informações. Naquele momento foi apenas uma reconstrução do contexto da igreja primitiva. E a partir daí nós vamos ter a relação dos hebreus, ou do povo judeu, como ela se comportou com as dominações estrangeiras, né? Os bárbaros, depois veio os bárbaros, depois veio o islamismo, como se deu aquela situação a partir do ano 70 da destruição de Jerusalém, depois da diáspora, né? Quando o povo de Israel começou a ser peregrino de novo para as outras nações, e a gente vai ver essa dominação estrangeira até a dominação dos aliados da Segunda Guerra Mundial, lá na reconstrução do Estado Islâmico. Então, aqui a gente vai passar um pouco pelo período da história dos hebreus na Idade Média, e até vir a dominação ou a interferência dos ingleses, quando eles começaram a reorganizar Israel ou o Estado palestino, né? E aí a gente vai ver como é que essa situação do Estado palestino nos dias atuais. Veremos também alguns aspectos da cultura judaica, o seu desenvolvimento cultural e religioso. Veremos alguns grupos judaicos, tanto do cativeiro babilônico até os dias atuais, tanto do cativeiro babilônico até o primeiro século, nós já vimos alguns, né, os fariseus, os saduceus, outros grupos, os que viviam no deserto, os zelotes
e outros mais, mas nós veremos também alguns grupos dos judeus, os grupos considerados judaicos dos dias atuais. Certo? Então a gente vai ver a questão cultural e religiosa desses grupos. Há grupos até que nem têm tanto apego religioso, é mais um apego nacionalista, e outros mais abertos a outras culturas, a semelhança dos samaritanos também, que já tinha uma abertura para outras culturas. A gente vai ver também um pouco sobre isso. Os irmãos, aqui é um pouco já da apresentação e da ementa da cadeira. Né? Olha, essa introdução geral, aqui os irmãos têm o conteúdo programado melhor distribuído, como um resumo das aulas, ou um esboço resumido das aulas. A apresentação e a ementa. A apresentação inclui o conteúdo programado. Depois nós temos aí os conceitos e definições que iremos trabalhar, a divisão da história de Israel, os primórdios, os patriarcas, os juízos e reis, cativeiro, dominação ou interferência estrangeira, Israel e Estado palestino nos dias atuais. Resumo aqui na introdução geral ainda. Né? Questões culturais, no contexto atual, as discussões entre semitismo e as influências do judaísmo, as influências que o judaísmo também sofreu. Né? Nós, na segundo momento da introdução, segunda aula, nós veremos essas questões, essas discussões. A questão monoteísta e a questão messiânica. Né? Isso é uma polêmica entre judaísmo e cristianismo. Por exemplo, Jesus é Deus, né? Aí entra naquela discussão da Trindade, nas discussões do primeiro século. Há um ponto de conflito aqui entre as duas tradições. Né? Nós veremos aí os primórdios dos hebreus, como nós falamos, as leis e as culturas da época, o Código do Hammurabi e a lei mosaica. Veremos aí alguns textos relacionados. Nós vemos aí, por exemplo, a expressão olho por olho, dente por dente, presente na lei de Moisés, algumas questões relacionadas ao escravo, então já estavam presentes no Código de Hammurabi. Né? A gente vai ver um pouco de onde é esse código, né? E como a influência dessa lei na região, no contexto, chegou à judaica e a questão da relação da inspiração divina da lei, né? Como Deus reflete aquela lei no coração dos homens, como ela foi revelada também a Moisés. Porque a lei já estava no coração do homem antes dela ser escrita, então o Código de Hammurabi já reflete um pouco da lei mosaica, mas a gente vai ver a discussão que há em torno dessas questões. O apóstolo Paulo já dizia, né, que a lei está no coração do homem, né, cravada, né? Israel no Antigo Testamento. Aqui a gente vai, na quarta aula, vai focar mais na história dos patriarcas e período dos juízes, a monarquia unida e dividida, como nós falamos. Período cativeiro, período grego-romano ou greco-romano, período que é interbíblico ou intertestamentário, dominação estrangeira. Aqui os irmãos vão ter alguns links, alguns vídeos complementares. São documentários, bons documentários na internet. Eu irei fazer uma revisão disso daqui, mas esses links serão compartilhados, né? Não dentro da plataforma, mas fora da plataforma, por ser material de terceiros e com uma boa construção. Então, talvez a gente compartilhe esse documento em PDF para os amados, lá na biblioteca externa da plataforma. Né? E aí vocês vão ter as origens do Estado de Israel e os conflitos com os palestinos, o melhor documentário sobre a história de Israel e do povo judeu. Esses são os títulos mesmo dos documentários lá. Ótimo comentário sobre a história de Israel, a questão arqueológica. Os irmãos vão viajar um pouco pelas regiões através das imagens, desses vídeos, desses documentários, dessas entrevistas que estão disponíveis abertas na internet. Né?
Então, todos esses documentários, né? A história dos judeus completa, as portas de Jerusalém, a cidade de Davi, Descobrindo Jesus, dois documentários. Na nona parte, nós veremos alguns documentários sobre as questões culturais. Isso é material complementar, material extracurricular ou né, material extra, né, complementar. Cultura judaica, o desenvolvimento cultural e religioso. Questão do Talmud, o que é Talmud, né? A palavra significa aquilo que é estudado, aquilo que foi ensinado, que foi estudado. Talmud é uma palavra, Talmud é uma palavra que significa estudo, estudante, aprendiz, ou aquilo que é ensinado. Então, os documentários de alguns rabinos, o que é o Talmud? Né? E aqui a gente vai ver alguns rabinos de nossa época, né? Alguns rabinos de nossa época. Como eles argumentam, defendem a questão do Talmud. Talmud é um comentário da lei, foi um comentário oral ao longo da história. Depois esse comentário foi escrito para que as interpretações da lei mantivessem uma harmonia, né? A semelhança do Sinai Massorético que padronizou a leitura nas sinagogas, a leitura da língua hebraica. Os sinais massoréticos são os sinaizinhos que representam as vogais das palavras, né, para padronizar a leitura. Porque às vezes, por ela ser uma palavra, o hebraico ser uma língua consonantal, que tem apenas consoantes, os sinais, os sons das vogais estão embutidas na consoantes. Por exemplo, a gente vê um B, quando a gente vê essa letra aqui, ó, a gente diz B. Né? Então a gente coloca um E na sua pronúncia. Então a língua hebraica ela tem muito isso. E havia um interesse de padronizar a leitura. E o Talmud já é um interesse de padronizar a interpretação. E a interpretação oral. O que é a interpretação oral? A interpretação oral é o comentário da lei, né? E dizem que essa interpretação oral foi passada por Moisés, e foi escrita no período do cativeiro babilônico, quando eles padronizaram a interpretação, alguns rabinos, né? E aí tem comentários tem comentários e comentários do Talmud, né? Então os irmãos vão ver um pouco sobre o Talmud. A iniciação à fé e cultura judaica, o judaísmo rabínico, aqui é um documentário também, fazendo um tour pelos costumes judaicos, Sefaradim, Ashkenazi e muitos outros. Aqui é umas jovens fazendo uns comentários acerca de alguns costumes judaicos, conhecendo a cultura judaica, as tradições, os hábitos judaicos, entrevistas com o rabino. Essa entrevista foi no de noite, então é interessante eles discutindo alguns rabinos aqui são mais tradicionais, ortodoxos, outros são mais modernos, mais contemporâneos, mais abertos. Alguns ritos, alguma reportagem, regras de vestimenta, grupos judaicos do cativeiro, como a gente falou, esses são bastante conhecidos, essênios, né, são os radicais que fugiram para a caverna de Qumran. A gente vai ver aqui um documentário sobre alguns hábitos deles. Né. O sionismo, o judaísmo nos dias atuais, é um conjunto de estudos, conhecimentos do que se refere a Jerusalém como patrimônio histórico, movimento internacional judeu que resultou na formação do Estado de Israel. Né. E aí os irmãos vão ver um pouco sobre isso. Né. Esse movimento teve início em 1948 e em sua posterior evolução. Existem alguns ramos dentro do sionismo cristão, escatologia, tenta aplicar aquela ideia que todo Israel irá se converter, ou todas as nações irá se converter ao judaísmo, então é um sionismo cristão.
Vai ver um pouco sobre isso. O antissemitismo é aqueles que negam ou que não gostam dos judeus ou negam o Holocausto, por exemplo. Né? As divisões socialista, político, revisionista, religioso, antisionismo, né? Independência cultural e religiosa, todas essas discussões no contexto do Israel atual. Hoje, os judeus não existe um grupo uniforme, eles são muito divididos e também há muitos debates. Então, uns dizem que Israel é exclusivo do povo judeu, outros já tentam dizer aqui que é um patrimônio histórico, internacional. Há outros grupos, né? Além do sionismo, há o grupo reformista, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Tem uns podcastzinhos de umas entrevistas boas de um colégio judaico com pessoas de dentro do ramo mesmo. Né? E aí vai ser compartilhado os links dessas entrevistas para que os irmãos conheçam um pouco daquilo que pode ser encontrado, pesquisado na internet, de boa qualidade nesse ponto, relacionado a essa cadeira. Questão do judaísmo ortodoxo, um dos mais tradicionais, tem podcasts também, algumas interpretações de alguns rabinos acerca de algumas questões bíblicas. O Jardim do Éden existiu, né? Todas as religiões levam a Deus. Qual o real sentido qual o nome real do Criador? Quem é Jesus? A visão da Cabala sobre Jesus. A Cabala já é um movimento dentro do judaísmo e às vezes considerado entre o judaísmo ortodoxo mais especulativo, de uma linha mais alegórica ou mística. Eles interpretam que por trás das palavras literais há algum sentido espiritual que deve ser investigado. E aí eles criam alguns ritos, né, de purificação, alguns ritos interessante a gente conhecer também um pouco disso. Né? A gente vai ver um pouco. Às vezes eles tentam atribuir algumas coisas especiais, por exemplo, a água, o simbolismo da água, o simbolismo das coisas, né? Eles atribuem simbolismo em algumas coisas. Por exemplo, se você tomar a água com a mão esquerda, com a mão direita, né? Então tem muito essas questões. As próprias palavras, as próprias letras. Tem um livro do Augusto Nicodemos chamado A Bíblia e seus Intérpretes, que tem, pelo menos lá no estudo da evolução hermenêutica, algumas linhas de interpretação dentro do próprio judaísmo. Então, o que falta para o Messias vir? Né? Então, tem uma interpretação interessante de uns rabinos também. A Arca da Aliança, seus segredos e onde se encontra. Né? Os judeus sempre discutem sobre isso. Aqui já é adentrar no mundo da interpretação judaica das escrituras, das questões que eles consideram relevantes. Os judeus podem se casar com não-judeus? Então, tem um livro bom, eu tenho um livrinho ali até bom, sobre os judeus. Eu vou compartilhar aí no link. Né? É um manual de entendimento da cultura judaica. Na bibliografia ainda não coloquei ele, mas eu lembrei dele agora, eu vou colocar lá. Então, um grupo conservador, a gente vai ver como é a diferença entre o conservador e o ortodoxo, e o modernista. E o último, o reconstrutivista, o judeu reconstrutivista moderno. E um outro grupo que é considerado judeu e não judeu, né, é um grupo chamado judeus messiânicos, judaísmo messiânico. Tem alguns documentários sobre ele também. É aqueles judeus que dizem crer em Cristo, ou que professam de alguma forma uma relação com o cristianismo. Jesus, os judeus que reconhecem Yeshua como Messias. Tem aí os documentários, isso chamado messiânico. São movimentos, alguns consideram como movimento antissemitas,
cristianizados, né? A semelhança do Adventismo, por exemplo, eles têm uma interpretação e existe divisões dentro do Adventismo e da Testemunha de Jeová que abraçaram uma linha mais messiânica, né? Messiânica. Então a gente vai ver a relação desse daí. Esses outros grupos aqui, um grupo que considera-se herdeiros de fato de Abraão, né? A semelhança dos samaritanos também, do Talmud samaritano ou do Pentateuco samaritano, né? Eles dizem que são os verdadeiros herdeiros de Abraão ou de Moisés. Um grupo chamado Nazareno, isso é dentro do judaísmo, né? Ou aquele grupo nazareno, que é uma linha da igreja batista ou uma linha de uma igreja do Nazareno, não é esta. Isso aqui é um grupo chamado, dentro do movimento messiânico, um grupo chamado Nazareno, né? Os humanistas também, o judaísmo humanístico, o judaísmo racidínico, né? Aqui não é chassidínico, não, é racidínico, né? Então, o CH é a transliteração da letra Heit, que seriam os piedosos. Esses daqui seriam um pouco mais voltado a um apego à herança abraâmica, e esse daqui já é voltado mais para uma relação do pietismo, dentro do pietismo. E o judaísmo cultural, que esse praticamente tem pouca coisa a ver com o judaísmo religioso. Já é um movimento dentro do judaísmo de divisão muito mais aberta dentro do judaísmo. Além ainda do reconstrutivista e do conservador e do reformista, né? E dentro do sionismo. A gente vai ver um pouco essas relações, para a gente entender um pouco o povo hebreu ou a cultura judaica da nossa época, né? Porque tem gente que pensa que o judaísmo tem tudo a ver só com o Antigo Testamento, que eles têm a interpretação correta do Antigo Testamento, mas eles têm muita divisão entre eles, muitas formas de interpretação também, e discussões entre os rabinos, né? Há comentários e comentários dentro do Talmud, né? A gente vai ver a estrutura do Talmud. Tem a lei, aí tem a sentença, o comentário daquela lei, e tem comentários em torno daquele comentário oral da lei, né? O Talmud ele não repete, ele não escreve a lei, ele é a sentençazinha da interpretação da lei. E aí existe há um grupo do rabino que escreveu, aos filhos dele, que é explicando a interpretação dele, da interpretação que ele ouviu oral, e aí existem várias discussões. Agora, para os irmãos não achar tão estranho, é como se fosse no nosso tempo, né? A gente tem o texto bíblico e a gente tem os comentários. O comentário de Calvino. Agora imagine um comentário acerca do comentário de Calvino. Existem livros que comentam o pensamento de Calvino, né? Acerca da economia, como o André Biele, acerca de outros pontos. Então sempre tem comentários e comentários, dependendo da herança da cultura, né? Então são semelhantes. No Talmud não foi diferente. Existem comentários de comentários acerca do comentário da lei, né? O comentário oral da lei, do comentário que foi escrito, para que não se perdesse a interpretação correta da lei. Jesus mesmo fez comentários da lei, né? Então, você vê, Jesus fez o comentário e a aplicação correta do sentido da lei. Aqui os irmãos têm uma bibliografia básica preliminar, nós veremos, nós teremos alguns livros que nós iremos consultar ou consultamos. Dentre eles estão aqui História de Israel no Antigo Testamento, Arqueologia no Velho Testamento, muito bom esse livro, né? Vários livros sobre a história de Israel. Esse livro aqui
né? Esse livro aqui será um dos livros textos, né? Bem grandão, mas vai ser sempre consultado. História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Esse livro é importante, porque é interessante que Flávio Josefo faz um resumo da história antiga, e é um judeu escrevendo na época do primeiro século, né? Reconstruindo ou recontando a história dos judeus e falando do momento em que os judeus viveram ali nos dias de Jesus e dos apóstolos, né? Então esse livro é muito bom também. Temos que ver. Esse livro aqui um pouco é sobre introdução ao Antigo Testamento. Esse livro fala um pouco de cada livro do Antigo Testamento. E é interessante, a gente vai ver um pouco dele, né? Este livro e este manual de Halley. Esse manual de Halley também é interessante. Ele faz a mesma coisa que esse livro. Ele tenta trazer um comentário da época. Esse livro aqui se discute muito acerca dele, mas tem bastante coisa boa também que ele tenta trazer. A semelhança da Bíblia arqueológica, que tenta trazer uma informação de uma descoberta arqueológica ou histórica do texto, né? Para o entendimento do texto. Existem outros livros nessa linha. Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. Novo Manual dos Usos e Costumes Bíblicos. São 2 autores diferentes. Ralph Gover e William Coleman. Então, esses 2 livros são interessantes também. Eles são muito semelhantes. Merece confiança o Antigo Testamento e o mundo do Antigo Testamento. São obras já muito conceituadas, respeitadas no nosso meio, que é na mesma linha desses outros livros aqui, de manuais da época bíblica. Hoje tem alguns outros livros no mercado. Tem um livro interessante, eu não conheço, mas já me indicaram, não cheguei a ler, mas Israel e os Outros, né? Então conta a história dos outros povos em torno de Israel. Vou ver se eu disponibilizo também aqui os nomes dele, caso os irmãos desejem pesquisar. Bem, isso aqui é uma visão geral da nossa cadeira. Abordaremos desde os tempos bíblicos, né? A história dos hebreus, desde os tempos bíblicos, aqui, e passando pelo Novo Testamento e do primeiro século até os dias atuais. Serão breves exposições, mas os irmãos têm no final uma bibliografia onde pode aprofundar um pouquinho mais. Tem um outro livro aqui interessante, Instituições de Israel. É um livro bom, eu não coloquei aqui na bibliografia, mas eu vou colocar também para os irmãos. Ok? Então, Deus abençoe os amados e vamos seguir aí nessa pesquisa. Então, a primeira parte os irmãos têm lá no conteúdo programado, os irmãos já têm lá no blog ou na plataforma da nossa aula, né? Então, e essa segunda parte os irmãos vão receber em PDF, certo? Ok? Vão receber essa parte aqui em PDF. Com os links, é só copiar, colar lá no navegador, ou então Shift, aparece uma mãozinha, ó. Quando você aperta no Ctrl, aparece uma mãozinha. Se você clicar, vai abrir o link, a página lá, vai direcionar para a página do link. Ok, irmãos? Deus abençoe a todos e estaremos aí desenvolvendo esse conteúdo nas próximas aulas. Leiam, né? Pesquisem. Também iremos disponibilizar esse material lá na página
da biblioteca, a página da biblioteca, e os irmãos poderão baixar e ler. E a gente vai indicar as leituras, as páginas onde se encontra cada parte. Deus abençoe os amados e bom estudo. Estamos também à disposição à medida que os irmãos estiverem lendo e forem surgindo dúvidas. Deus abençoe a todos.